Meus irmãos, que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre as vossas vidas. Na reflexão de hoje, eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 7 e o versículo 24. A leitura desse texto vai até o versículo 27, porém, eu quero ler apenas o versículo 24, que nos diz: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Queridos irmãos, neste Evangelho registrado por Mateus em seu capítulo 7 e nos versículos de número 24 ao versículo 27, o Mestre Jesus discorre sobre um dos assuntos mais importantes para a vida do cristão e dos seus discípulos. Jesus usa a figura de dois homens como protagonista da parábola dos dois alicerces, fazendo um contraste do resultado ou no resultado das duas escolhas que os dois homens fizeram. Jesus vai falar sobre a importância de uma casa estar edificada sobre a rocha. Meus amados, este é o canal Palavra Viva. Na reflexão de hoje, na palavra de hoje, eu quero estar falando sobre o tema casa edificada sobre a rocha. Queridos, eu não sou um engenheiro e, sem desfavorecer a classe, muito menos um construtor. Mas não precisa ser um especialista da área para entender que uma construção bem-sucedida é um resultado satisfatório. Se faz necessário não ignorar alguns princípios básicos que regem esta construção ou a construção. Meus queridos, para nós entendermos esta palavra, é importante nós compreendermos de qual casa Jesus estava falando. Eu preciso entender com os irmãos que tipo de casa Jesus está falando dentro desse texto. E quando eu leio a Bíblia Sagrada, a Bíblia me permite entender que existe pelo menos 4 tipos de casa. No Salmo de número 23, versículo 6, está escrito assim: sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. No Salmo de número 122 e do verso 1, o salmista vai dizer assim: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Este é um dos 15 salmos conhecido como Cânticos dos Degraus. Ainda, Mateus capítulo 21, e no versículo de número 12 e versículo 13, Jesus chega na cidade de Jerusalém e vai para o templo. Quando Jesus chega no templo, ele se depara com os homens que estavam vendendo pombos, negociando, trocando moedas pelas moedas do sacrifício. E o texto vai nos dizer que Jesus vai repreender aqueles homens. Na sua repreensão, no versículo de número 12, Jesus repreende a todos, dizendo: a minha casa
será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covios de ladrão. Observe que Jesus está se referindo ao templo, assim como o Salmo, o primeiro verso que eu li no Salmo 23 e o verso 6, onde o salmista vai se alegrar na bondade, vai se alegrar na fidelidade de Deus sobre a sua vida, e em forma de gratidão por esta fidelidade, ele vai dizer que enquanto ele viver, ele vai estar na casa do Senhor. Da mesma forma, no Salmo 122, onde o salmista vai expressar a sua alegria, então ele vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Essas duas referências, como a referência de Mateus, a Bíblia vai citar o primeiro tipo de casa, esta conhecida como a casa do Senhor, se referindo exclusivamente ao templo, aonde os salvos, aonde o cristão se reúne para adorar, para louvar e bendizer o nome do Senhor. Mas quando nós lemos do Evangelho em Marcos, capítulo 5, do versículo 21 ao versículo 43, farei menção apenas do versículo 38, você vai observar nesta passagem, entre o versículo 21 e 43, que Jesus, ele está indo no meio da multidão, e a Bíblia diz que chega uma mulher com um problema de fluxo de sangue, uma hemorragia, e Jesus é tocado de tal maneira por esta mulher. Na verdade, a mulher tocou nas suas vestes, mas Jesus sentiu que dele saiu virtude, e nesse intervalo, ali no meio da multidão, chega um homem por nome Jairo, e a Bíblia diz que Jairo chega até Jesus, conta a situação da sua filha, e a Bíblia diz que Jesus vai, lá no versículo de número 38, Jesus vai à casa de Jairo, e o texto diz: e tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que no caso seria Jairo, viu o alvoroço e os que choravam muito. Aqui nesse texto, assim como no Evangelho em Lucas, no capítulo 19, onde Jesus está entrando na cidade de Jericó, a Bíblia diz que ali naquela cidade havia um homem rico. Você conhece a história. O nome deste homem se chamava Zaqueu. Zaqueu tinha uma curiosidade, um desejo em seu coração. Ele queria saber quem era Jesus. Zaqueu tomou atitude. A Bíblia diz que Zaqueu subiu na árvore, ele subiu numa figueira para ver quem era Jesus. No versículo de número 4, diz que Zaqueu subiu na árvore. No versículo de número 5, quando Jesus chega perto da árvore, Jesus olhou para cima e viu a Jairo e disse: Jairo, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Queridos, esses dois textos estão falando de casa. Estas casas que está falando tanto em Mateus como no Evangelho em Lucas, a casa de Jairo e a casa de Zaqueu, está se referindo à residência, está se referindo à casa comum, certo? Mas quando nós lemos do livro de Josué, no capítulo de número 24, versículo 15, Josué está trazendo uma palavra de exortação para todo Israel. Josué vai usar uma expressão dizendo para o povo: se vos parece mal servir ao Deus dos vossos pais. Aí Josué vai dizer: escolhei para vós hoje a quem vocês querem servir. Se vocês querem servir ao Deus dos vossos pais, que é o Senhor nosso Deus, ou se vocês querem servir
aos outros deuses, se referindo aos deuses pagãos. Então, depois de Josué expressar esta palavra de exortação, ele vai tomar uma decisão, vai ser preciso em suas palavras e vai dizer: porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aqui está o terceiro tipo de casa. Essa casa, Josué está se referindo à sua família. Então veja bem, primeiro tipo de casa é o templo, onde os santos adoram ao Senhor. Segundo tipo de casa que a Bíblia menciona é a casa como habitat natural do homem, como a casa que foi citada aqui, a casa de Jairo e a casa de Zaqueu. E o terceiro tipo de casa é a expressão casa se dirigindo à família, se referindo à família. E em quarto lugar, que está inserido na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 19 e 20, Paulo vai dizer para a igreja, vai falar para a igreja: não sabeis vós que o vosso corpo é templo e morada, e que o Espírito, ou que ele habita em vós? Observe que Paulo está falando com a igreja a respeito do nosso corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. Quando Paulo diz ele habita em vós, se referindo ao Espírito Santo, alguém só pode habitar em um lugar se este lugar for uma casa, lugar de habitação. Ainda sobre este tipo de casa, se você ler no livro do profeta Jeremias, capítulo 18, e no versículo de número 6, do versículo 1 a seguir, está todo o contexto onde Deus dá uma palavra para o profeta Jeremias e diz: Jeremias, desce à casa do oleiro, porque lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Jeremias desce, e aquele diálogo que Deus estava tendo com o profeta Jeremias, no versículo 6, então Deus vai falar para Jeremias a respeito do que ele estava vendo, que era o oleiro que estava trabalhando em um barro, formou um vaso, o vaso se quebrou, ele pegou o barro e tornou o vaso quebrado e tornou a modelar outra vez para fazer um novo vaso. Então no versículo 6, Deus vai falar com Jeremias a respeito do barro, dizendo: eis que como barro nas mãos do oleiro, assim sois vós, ó casa de Israel, nas minhas mãos. Então aqui está o quarto tipo de casa, aonde Deus vai falar para Jeremias, se referindo ao povo de Israel. Nós somos também um tipo de casa. Então, meus amados, quando nós lemos aqui esse texto em Mateus, nós vamos observar que, embora Jesus ele esteja citando aqui a figura de dois homens construtores que vai edificar uma casa comum, uma habitação para eles, Jesus usa este modelo de casa humana, de casa como estrutura física, para falar de uma casa espiritual, que é a mesma que está inserida no contexto da carta que Paulo escreve aos Coríntios, e a mesma que está inserida no contexto da casa que Deus fala para Jeremias no capítulo 18, se referindo ao seu povo Israel. Mas veja bem, quando Jesus ele fala sobre a casa edificada sobre a rocha, Jesus cita pelo menos 3 princípios para que esta casa esteja edificada sobre a rocha. Em primeiro lugar,
O que eu preciso saber para a minha casa estar edificada sobre a rocha? Qual o primeiro princípio para uma casa estar edificada sobre a rocha? Eu preciso entender que para a minha casa estar edificada sobre a rocha, se faz necessário que eu escute, se faz necessário que eu esteja pronto para escutar. Observe que Jesus, ele disse: aquele que escuta as minhas palavras. Olha a expressão que Jesus está usando. Mas aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, compará-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas veja bem, se você ler um pouco mais adiante, Jesus vai comparar, em contrapartida, aquele que ouve as suas palavras e não pratica com o homem prudente. Mas uma observação importante dentro desse texto é que quando Jesus vai se dirigir ao homem que é prudente, que edificou a casa sobre a rocha, Jesus vai dizer assim: mas eu comparo aquele que escuta as minhas palavras. Quando ele vai falar daquele que é imprudente, daquele que é insensato, Jesus não vai dizer aquele que escuta, ele vai dizer, mas aquele que ouve as minhas palavras. E aqui existe uma diferença que é importante eu ter esse entendimento. Há uma grande diferença entre escutar, o verbo escutar, e o verbo ouvir. Escutar é eu estar consciente do que eu estou ouvindo, certo? Ou seja, escutar é ouvir com atenção. E ouvir? Ouvir corresponde ao sentido de audição, certo? Ouvir é a respeito de todo tipo de som que a minha audição está captando, mesmo que eu não esteja entendendo. Então, aqui ficou fácil de compreender. Quando Jesus diz que alguém escuta as suas palavras, ele está dizendo que essa pessoa, ela não somente está ouvindo, mas está entendendo o que Jesus está falando, se referindo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas quando Jesus, ele vai falar àquele que está ouvindo, Jesus está falando, se referindo àquele que apenas ouve, mas não entende, não compreende, por isso não consegue pôr em prática. Então veja bem, observando este princípio, esse primeiro princípio de escutar, certo? Quando nós escutamos, nós vamos entender que nós escutamos, estamos tendo conhecimento. E quando nós estamos tomando conhecimento, estamos deixando de ser ignorante. Oséias, capítulo de número 4, versículo 6, Deus usando o profeta Oséias para o seu povo Israel, o Senhor disse assim: que o meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Então, a ausência do conhecimento, ela traz destruição. Por que o primeiro princípio para edificar a casa sobre a rocha é eu ouvir, é eu saber, melhor dizendo, escutar? É porque, irmãos, quando eu paro para escutar, eu estou adquirindo conhecimento. Nenhum construtor, ele pode construir uma casa, um edifício, sem antes conhecer o solo aonde ele vai colocar essa construção. Ninguém pode
tomar decisões por impulso, se faz necessário a pessoa ter algum tipo de conhecimento, tá? Então, quando eu leio a palavra de Deus, eu vou entender que eu preciso estar pronto para escutar. Antes de qualquer projeto, antes de querer lançar os meus alicerces, antes de querer levantar uma estrutura, eu preciso ouvir alguém. Mas eu quero fazer uma observação importante a respeito deste assunto, que nós não podemos ouvir qualquer pessoa, irmãos. Nós não podemos ouvir qualquer pessoa. Observe que Timóteo, quando Paulo vai escrever a ele na sua segunda epístola, se não me falha a memória, então Paulo vai dizer para Timóteo: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Aí Paulo mais embaixo vai citar, uma outra passagem. Paulo vai citar para ele dizendo: tu, porém, permanece naquilo que tens ouvido, sabendo de quem o tens aprendido. Então, considerando o que Timóteo já havia ouvido, e não somente ouvido, mas escutado, Timóteo foi instruído pela sua avó, Timóteo foi instruído por sua mãe, e Timóteo foi instruído pelo apóstolo Paulo. Então, nós precisamos tomar cuidado, para quem estamos emprestando nosso ouvido e a quem nós estamos escutando, para que depois nós não venhamos nos prejudicar e trazer grande transtorno à nossa construção. Queridos, quando nós falamos de casa edificada sobre a rocha, precisamos compreender também que para edificar uma casa se faz necessário que sejamos prudentes, certo? Para uma casa estar edificada sobre a rocha, é necessário que haja prudência. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 18, versículo 14, a Bíblia diz: e Davi se conduzia com prudência em todos os seus caminhos e em tudo o que fazia, e o Senhor era com ele. O profeta Isaías também falou de prudência quando profetizou a respeito de Cristo. No seu capítulo 52, versículo 13, Isaías vai falar acerca de Jesus, dizendo: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado, e muito sublime. Jesus é o exemplo vivo de prudência. Afinal, Jesus mesmo falou a respeito da prudência. Jesus mesmo falou sobre a prudência lá no Evangelho em Lucas, no capítulo 16, versículo 8. Jesus vai dizer que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Em terceiro lugar, para uma casa estar bem edificada, estar edificada sobre a rocha, em terceiro lugar, ou terceiro princípio, é necessário que haja um investimento. Nós precisamos investir. Provérbios, de número 19, verso 2, diz: não é bom agir sem refletir, e o que se apressa com seus pés erra o caminho. Precisamos investir tempo, precisamos tomar cuidado, não podemos nos precipitar. Provérbios 21, verso 5 diz que os planos bem elaborados levam à fartura ou ao sucesso, faz a pessoa ter êxito, mas o apressado acaba-se na miséria.
Então, meus amados, que nós possamos tomar cuidado para que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha. Existem algumas formas, de investirmos para que a nossa casa esteja edificada sobre a rocha. Alguém que vai construir uma casa, ele observa o lugar que ele vai construir. Ele observa, ele toma cuidado na hora de comprar o material, para que ele coloque um material bom. Então ele vai ter que investir em material de primeira linha. Ao contrário, ele vai ter prejuízo. E em terceiro lugar, para ele fazer um bom investimento, ele vai também, além de observar o solo, além de comprar material de primeira mão, ele não vai deixar qualquer tipo de pessoa fazer o seu serviço. Muito pelo contrário, ele vai contratar alguém que entende do assunto, alguém que tem conhecimento da área. Então, meus amados, como está a sua casa? Em que estamos edificando a nossa vida? Há muitas pessoas que estão desanimados, pessoas que pararam na caminhada, pessoas que não têm mais força para se levantar, pelo fato de terem edificado, lançado a sua estrutura não em Cristo, não na palavra, edificar a sua casa sobre a areia. Pessoas que se precipitaram, pessoas que não vigiaram, deixaram de olhar para Cristo. Jesus, nesta parábola dos 2 alicerces, falando sobre a casa que estava edificada sobre a rocha e sobre a casa que estava edificada sobre a areia, Jesus falou uma coisa muito interessante que o texto nos revela. Nas 2 casas, observe que Jesus vai dizer que desceu a chuva, correram rios e sopraram os ventos, e foram de encontro contra esta casa. Isto nos faz compreender que, independente de nossa casa estar edificada ou não, sobre a rocha ou sobre a areia, a chuva, os rios, as tempestades, os ventos irão soprar, virão de encontro com a nossa vida. E o resultado ou a consequência, depois que passar a chuva, depois que correr os rios, depois que soprar os ventos, vai depender de como e onde edificamos a nossa casa. Me faz lembrar quando Jesus estava conversando com Pedro e disse: pois eu também te digo que tu és Pedro. Jesus estava dizendo: tu és Petros, uma pedrinha pequena, um fragmento, tu és limitado, tu és dependente, tu és pequeno, tu és frágil, mas eu também te digo que tu és Pedro, dizendo: tu és pequeno, mas sobre esta grande pedra, grande rocha, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus amados, a rocha sobre a qual a casa deve estar edificada, essa rocha se chama Cristo. Coloque sua vida, coloque seus planos, seus sonhos, seus projetos sobre a rocha chamada Cristo, e vai dar tudo certo. Amém? Deus em Cristo te abençoe. Este foi mais um momento do canal Palavra Viva. Nos ajude a edificar outras vidas. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal. Compartilhe este vídeo. Seja um canal de bênção para outras pessoas. Que Deus em Cristo vos abençoe, em o nome de Jesus. Amém.